A voz do secreto. Primeira mensagem, Abraão. Hoje nós iniciaremos uma pequena temporada de 5 semanas, com 5 palavras diferentes, que nós vamos tratar sobre quando Deus fala no secreto com alguém, para mudar o destino e o futuro dessa pessoa. Deus falou com alguns personagens no secreto, longe de todos, que mudou todo o ambiente que essa pessoa vivia. Então hoje nós vamos falar sobre um personagem extremamente importante dentro da história bíblica, que é Abraão. Entendeu que Deus falou com ele no secreto, que mudou tudo na vida dele. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo de número 1. Eu incentivo você que está vindo pela primeira semana hoje, está iniciando a não perder nenhuma palavra. Venha as próximas 4 semanas para ouvir cada uma das palavras que vai gerar vida e esperança no seu coração. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço. O texto é muito conhecido, mas fala desse momento tão importante da vida de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo de número 1, diz assim: O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Se assente, feche sua Bíblia e feche os seus olhos. Senhor, fala ao nosso coração, pois nós precisamos ouvir a tua voz. O Senhor tem liberdade, legalidade nesta noite, nesse lugar, de tratar, de ensinar, de exortar, de nos alinhar a tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você já ouviu uma palavrinha chamada confidencialidade? Confidencialidade, ela demonstra 2 coisas muito simples. Aquilo que você compartilha com alguém em confiança a essa pessoa. Quando você entrega a alguém um segredo. A confidencialidade, ela é exercida realmente com alguém que tem intimidade e acesso ao seu coração que outras pessoas não têm. Ter um confidente é muito natural na nossa vida e na nossa caminhada. Alguém que a gente de fato partilha os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos medos, os nossos acertos, os nossos erros. Porque não é normal a gente sair por aí falando da nossa vida. Você não vai vir aqui ficar falando da sua vida para todo mundo da igreja. Mas para alguém que acessa a sua intimidade, que faz parte da sua vida e que você sente confiança, você vai confidencializar particularidades. Até muitas vezes para ter alguém que ore com você e ore por você. Mas você não vai conseguir ser íntimo de todo mundo. Você vai conseguir ser íntimo de pessoas que ao longo da sua jornada, você caminhar com ela. E mesmo quando nós temos muitas pessoas que caminham conosco, vivem ao nosso lado, nós vamos entender que poucas realmente são aquelas que se tornarão as nossas confidentes. Aquelas que conhecerão o mais profundo da nossa intimidade. Só que por mais que você tenha pessoas íntimas que convivam com você, talvez nem os mais íntimos conheçam o teu secreto. Porque você pode ter a intimidade da sua casa. E vão pensar, é muito natural que você, na intimidade da sua casa, você tenha um tipo de comportamento. Que você não vai chegar num ambiente público, exposto como esse que a gente está, e vai ser igual você é na sua casa. Na sua casa você fala de um jeito, você age de um jeito. Vou dar um exemplo muito clássico. Quando você está no meio das pessoas e seu filho, sua filha, desobedece. Para com isso. Eu já te avisei. Em casa a gente conversa, hein? Mas se tá em casa e pisa na bola, eu vou pegar você, vem aqui. Eu já falei. Porque a gente se sente mais confiante no ambiente da nossa casa.
Se alguém te irrita fora do ambiente do seu lar, você respira, tenta se controlar. Mas se alguém muito íntimo, próximo de você, gera uma irritação, você já literalmente rasga, fala. Nem sempre a gente usa o mesmo tom de voz dentro de casa e fora de casa. É claro, queridos, eu quero abrir um parêntese aqui para que você entenda que é muito natural e muito normal que a gente tenha uma maior liberdade dentro da nossa casa. É claro que você não vai ser ou agir da mesma maneira que você age na intimidade da sua casa, no ambiente de exposição. Não é natural que isso aconteça. Mas uma coisa é você se sentir em maior liberdade na sua casa, para que você seja, ou você tenha um espaço maior. Outra coisa é você ser uma pessoa nos princípios e valores totalmente diferentes na exposição e quando você está na sua casa. E até mesmo na intimidade do seu lar, existe um lugar que nós podemos chamar nessa noite de secreto. O secreto da nossa casa. Porque existem coisas que talvez você confidencialize ainda mais intimamente para sua esposa, para o seu marido, que seus filhos não sabem. Seus filhos não fazem nem ideia. Tem coisas talvez no secreto do seu coração, que você guarda só para você e fecha e não abre para ninguém. E eu vou dar uma notícia aos papais aqui nessa noite, mamães, que o seu filho, por mais que talvez seja uma bênção na sua vida e que você o ame, seu filho tem alguém também que ele confidencializa as coisas do secreto no seu coração. Seu filho não abre tudo para você, por mais que ele confie em você, porque ele sempre vai ter alguém que acessa aquele lugar secreto do coração dele, do coração dela. E aqui fica uma reflexão e eu quero que você comece a pensar comigo. Nesse lugarzinho que eu estou falando, além do ambiente da intimidade da sua casa, esse lugarzinho secreto, que você realmente fala tudo que você pensa, que você expõe realmente quem você é, que você deixa escancarado os seus pensamentos, os seus sentimentos. Se hoje nós fôssemos pegar quem você é realmente no secreto da sua vida, e expusermos isso hoje aos seus amigos, aos seus colegas, à sua família, como eles reagiriam? Se eu pegasse tudo que você fala das pessoas que convivem com você, tudo que você fala dos amigos que talvez estão sentados do teu lado, tudo que você fala dessas pessoas lá na intimidade, lá no secreto, tudo que você realmente pensa, se a gente expusesse para as pessoas hoje, elas te amariam ou virariam as costas e nunca mais iriam querer olhar na sua cara? Sabe qual que é o grande problema? É que a gente se esquece que as pessoas não estão no nosso secreto, mas Deus está. Deus está vendo o que você realmente pensa e fala das pessoas que convivem com você. Deus sabe exatamente qual é o teu real comportamento na intimidade da sua vida. Então entenda, você pode até ser um bom ator para as pessoas, uma boa atriz, mas jamais vai conseguir enganar o coração de Deus. Então não adianta dizer que ama com falsidade, se na verdade o teu coração detesta. Não adianta dizer que quer bem a alguém, se na verdade você quer que a pessoa se lasque. Não adianta dizer que você é um companheiro, se na verdade você está torcendo para nunca ninguém pedir a sua ajuda. Não adianta você dizer que está arrependido, se na verdade, se você tivesse a oportunidade, você iria lá e faria de novo. Porque é o secreto do nosso coração que revela de fato quem nós somos diante do Senhor. É a exposição de tudo isso. É por isso que eu quero te chamar a atenção e te mostrar algo biblicamente. Que Deus escolheu homens. Deus levantou pessoas que no secreto da sua vida, no secreto da sua intimidade, tiveram capacidade de tocar o coração de Deus, ao ponto de Deus tirá-las do anonimato, de Deus tirá-las do secreto e colocá-las num lugar de exposição para que Ele pudesse cumprir um grande plano através da vida delas. Aquilo que você é no secreto, expõe a tua vida diante de Deus, para que Deus determine se Ele vai te usar ou se Ele não vai te usar. Se Ele vai resplandecer a glória dEle sobre a sua vida ou se Ele não vai resplandecer a glória dEle sobre a sua vida. Nós
precisamos criar a cultura de entender: eu não posso ser duas pessoas. Eu tenho que curar o meu sentimento, o meu pensamento e o meu coração. Eu preciso curar a minha alma, o meu íntimo. Porque se aquilo que eu sou no secreto vier a ser exposto, quando as pessoas virem o meu comportamento longe de todo mundo, elas sejam capazes de me amar, de me respeitar ainda mais. E quando as pessoas virem quem eu sou longe de todo mundo, que elas entendam que eu sou alguém que decidiu servir a Deus de todo o coração. Amém? Nós estamos mergulhando nessa história, a história de Abraão, ou ainda só de Abrão. Quando Deus vem e Deus fala no secreto do coração dele, entregando para ele uma palavra de destino que iria mudar a história dele, uma palavra com um futuro glorioso. Porque aquilo que ele foi, vou repetir, no secreto, fez com que Deus escolhesse o usar para fazer algo grande. Eu creio que Deus vai olhar no secreto de muita gente nessa noite aqui, em nome de Jesus, amém? Muitos corações serão curados e transformados até o final dessa palavra, porque Deus vai tirar você do secreto, do anonimato, para Ele cumprir algo através da sua vida. Isso começa com o mover do Espírito sobre nós. Deus trabalhando, Deus agindo de forma poderosa, assim como fez na vida de Abraão. Quando eu vou para a história de Abraão, eu me deparo com a história de um homem que provavelmente tinha um coração totalmente diferenciado, e a história demonstra isso. Pós ele, esse momento que ele é exposto biblicamente, que Deus o chama, ele demonstra o coração que ele tinha. Mas até então a gente não sabia quem era Abraão. Mas Abraão é um homem idoso, que vive no meio de uma geração corrompida, numa cidade totalmente idólatra, e que consegue manter a sua integridade, confiando no único Deus, no eu sou. Ele consegue manter o seu coração conectado ao Senhor. Abraão vivia numa cultura com a sua esposa Sarai, que ainda não era Sara, uma cultura onde a bênção de Deus ou a prosperidade era demarcada pela quantidade de filhos que você tinha. Não ter filhos naquela época era como se Deus tivesse escolhido te amaldiçoar, porque não havia prosperidade do Senhor sobre a sua vida. E Abraão foi um homem que viveu a maior parte da sua vida até aquele momento, né? A sua história até esse momento, toda a sua vida ali, sem um filho. Mas a Bíblia não mostra ou não conta a história anterior de Abraão. E eu imagino que em algum momento da sua vida, Abraão possa ter falado com Deus e dito: Senhor, me dá um filho. Senhor, faz com que a minha esposa gere uma criança. E talvez mês a mês essa expectativa ia aumentando e aumentando e aumentando. A gente às vezes é assim, né? Quando a gente está orando por um projeto, né? Quando a gente está orando por um propósito, o nosso coração vai incendiando, e a gente vai dizendo assim: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, e de repente não acontece. E aí não vai acontecendo, não vai acontecendo, não vai acontecendo, e a gente meio que vai dizendo assim: não vai acontecer. E a gente vai deixando, e a gente vai deixando. E quando a história começa a trazer Abraão agora para a exposição, a história não conta que Abraão olhou aos céus e falou para o Senhor: Senhor, me dá filhos, me dá uma nação através da minha geração. Senhor, torne o meu nome famoso para que todo mundo saiba quem eu sou. Quero muitos filhos, eu quero um monte de filhos. Quero ser pai de multidões, eu quero ser alguém conhecido. A Bíblia não mostra Abraão fazendo isso, ou pedindo isso. Mas a Bíblia mostra Deus chegando para Abraão, dizendo para ele assim: Abraão, eu tenho algo para você. Imagina Deus chegando nessa noite no secreto do teu coração e dizendo para você assim: eita, eu tenho algo para você. Vou dizer de novo, porque alguns entenderam. Imagina Deus dizendo para você hoje, no secreto do teu coração, de uma maneira que só você pode ouvir. Deus chegando e dizendo: ei, eu tenho algo para você. E Ele disse assim: o futuro que eu tenho para você é muito maior do que você imaginou. E eu vou te dar filhos, e eu vou te dar gerações. Eu vou mudar a tua história.
Vou te fazer pai de multidões, o pai de nações. E mais, Abrão, eu vou te tornar famoso. Todos vão saber quem você é. E todos aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. E se levantarem contra você, te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei, porque eu te escolhi. Imagina Deus dizendo isso para mim e para você. Como você reagiria a um comando de Deus dizendo assim: sabe o que você pediu até hoje e não aconteceu? Sabe o que você buscou tanto e não teve resposta? Sabe aquela porta que você bateu? Sabe aquilo que você insistiu tanto e ainda não aconteceu? Pois é, eu estou vindo hoje para dizer para você: ainda vai acontecer, ainda vai ser gerado, ainda tem coisas novas para você. E ele tem que acreditar em uma palavra. Agora imagina a cena comigo se Abrão volta para a casa dele. Reúne a família, vem todo mundo aqui na sala. Abrão já idoso, seus quase 80 anos. Qual é a lógica de um homem de quase 80 e de uma mulher de quase 70 anos ali? Geraram um filho na velhice. E Deus traz uma palavra: eu vou fazer algo extraordinário sobre a sua vida. Quem está comigo nessa palavra aqui, diga amém. Talvez Deus revela algo no seu coração e você fala assim: não é possível, como é que eu vou viver? Talvez Deus te dá um sonho e diz assim: você vai ter uma empresa. Você fala: eu não tenho condição. Deus está falando assim: você vai ter um ministério. Você diz: não, não é para mim. Deus está falando assim: eu estou entregando algo valioso na tua mão. Você fala: eu não tenho condição de fazer isso. Agora imagina se ele chegasse, reunisse a família dele, para todo mundo que conheceu a história dele, para todo mundo que viu talvez durante anos e anos e anos, ele na expectativa e na iminência de ter um filho e nunca aconteceu. Ele chegasse e dissesse assim: gente, vim dizer para vocês que papai falou comigo, o Senhor falou comigo, e o seguinte, ele não vai me dar um filho só não, ele vai me dar nações. E mais do que nações, ele vai tornar o meu nome famoso. Se ele fizesse isso com as pessoas que conheceram ele a vida toda, o que as pessoas fariam? Abrão, acho que essa é hora de brincar. Você acha que isso é coisa que se brinque? Agora vai ficar famosinho o Abrão então. Você acha de verdade que as pessoas que convivem ou conviviam com ele vão acreditar naquilo que Deus falou no secreto do coração dele? Porque presta atenção, quando Deus chamou Abrão, ele não falou para mais ninguém, falou só para Abrão. Talvez aquilo que Deus revela no seu coração pode parecer loucura e distante para muita gente. Pode parecer inatingível, inalcançado para gente que conheceu a tua história até aqui. Mas quando Deus revela para você aquilo que Ele vai fazer, Ele já preparou tudo para você chegar lá. Talvez seja inconceptível, seja inimaginável para algumas pessoas verem você sair do anonimato e Deus te colocar no lugar de honra, porque Ele te escolheu por aquilo que você é no secreto. Mas não é loucura para aquele que vive uma vida no secreto, de intimidade, e sabe que Deus fala, sabe o que Deus está direcionando. Quando Deus revela a palavra a Abrão, é mais ou menos assim. Imagina que nós estamos aqui e do outro lado da rua alguém chega para você e diz assim: ei, tem um pote de tesouro do outro lado da rua que vai mudar a tua vida. Mas entre nós e o outro lado da rua existe um rio terrível. E ele diz assim: o ouro que está do lado de lá, as coisas preciosas que estão do lado de lá são suas, mas ninguém vai te ajudar a chegar do lado de lá. Ou você vai nadando, ou você constrói uma ponte. Você olha e diz assim: nadando é impossível. Eu vou ter que construir uma ponte, mas você não sabe construir ponte. Você não tem ferramenta para construir ponte. E Deus olha para você e diz assim: o tesouro está do lado de lá, construa a tua ponte. Porque Deus vai preparar o teu destino, Deus vai preparar o teu amanhã. Mas você vai ter que se levantar todo dia para acreditar, para batalhar, para trabalhar e não retroceder debaixo da palavra. Você vai ter que ter coragem. Você vai ter que acreditar que aquilo que Deus te disse no secreto mudará a tua vida. Abraão não dá satisfação para ninguém. Ele só diz assim: Deus mandou eu ir. Deus mandou eu deixar tudo para trás. Deus me deu uma palavra e Deus me deu uma direção. Mas não aconteceu até agora. Por que vai acontecer agora? Eu não sei. Ele diz que vai acontecer ainda, não vai ser nem agora.
Ele diz que o filho vai chegar, ele diz que uma promessa vai chegar. Então eu quero viver o que ele está me apontando. Aprenda algo valiosíssimo aqui. Não espere resultados humanos de uma ordem e de uma direção sobrenatural. Às vezes a gente quer resposta humana, a gente quer resposta visual, a gente quer tocar. Mas Deus está dizendo assim: ei, o que eu preparei é maior. O que eu preparei você não mede com a medida humana. O que eu preparei você não alcança com a capacidade humana. Você desfrutará pela fé. Guarde essa frase. Quando o seu coração está em Deus e você está caminhando debaixo da palavra que Ele te deu, quem você se tornará amanhã é só um detalhe, porque você sabe que vai se cumprir em nome de Jesus. Abraão não estava importando quanto tempo ia demorar, que hora ia chegar. Ele sabia que ia acontecer. Diga comigo bem forte sobre a sua vida. Diga assim: quando Deus diz algo a meu respeito, não importa o tempo, vai acontecer. Você pode dizer isso para alguém? Que talvez tenha alguém do seu lado querendo ouvir isso. Olha para alguém e diz para essa pessoa: ainda vai acontecer. Você ainda vai viver. Você ainda vai pisar no lugar que Deus está te mostrando. Você ainda vai passar por aquela porta glorificando a Deus. Você ainda vai ter a resposta do milagre em suas mãos, porque Deus está dizendo que sim. Não tenha medo de ousar. Não tenha medo, porque a gente vai precisar conviver com muitos desafios, coisas que a gente não vai estar preparado, coisas que a gente vai dizer assim: Senhor, mas por que eu tenho que enfrentar isso nessa intensidade? Por que eu tenho que enfrentar isso desse jeito? Mas tem algo que Deus falou comigo quando eu preparava essa mensagem. É que a gente não deve ter medo de ousar diante dele. Não tenha medo de ousar pela sua fé. Não tenha medo de viver ousadamente debaixo desta palavra. O que Deus falou com Abrão se tornou a força que impulsionou ele a tomar uma atitude que talvez a maioria de nós não tomaria. E Abraão não se importou com o que ele estava deixando, ele se importou com aquilo que ele iria viver. E às vezes a gente não consegue ousar, a gente não consegue se posicionar, porque a gente está se importando demais com aquilo que a gente está deixando. Ei, não tenha medo de deixar as coisas para viver o que Deus está mostrando para você. O que você deixa não é perda, é história que foi construída, porque o que você vai viver é algo novo de Deus. Você não está perdendo por deixar, você está construindo uma história. Abraão decidiu viver a partir daquele momento, impulsionado pela sua fé, debaixo de uma palavra. E Abraão revela algumas características importantíssimas para aqueles que querem viver realmente e construir algo em Deus. Abraão nos demonstra que nós não devemos ter medo de nos lançarmos sobre a fé. Fé e medo não caminham juntos. O medo é a trava do milagre de Deus. É como se fosse uma trava, uma tranca. Nós não devemos ter medo de começar do zero. Talvez Deus te dá um sonho louco, Deus te dá um projeto maluco aos olhos de todo mundo. Você fala assim: eu não tenho recurso, eu não tenho habilidade, eu não tenho condições, eu não tenho nada. Mas Deus está falando para você: não tenha medo de começar do zero, porque sou eu que estou te mandando fazer.
Não tenha medo de começar do zero. A história de Abrão e a forma com que ele se relacionou com Deus é única. Biblicamente, ele é o personagem que nos demonstra a maior fé e ousadia em deixar tudo para trás. A Bíblia não traz uma narrativa de alguém que havia deixado tudo para trás para começar algo em Deus. Abraão começou do zero. Quando a gente começa do zero com Deus, a gente já está caminhando em vitória. Quando a gente caminha do zero com a mão de Deus agindo na nossa vida, irmãos, a gente já está caminhando para o milagre. Abraão nos demonstra outra coisa importantíssima: não tenha medo de construir. Tem gente que diz assim: não, mas eu não sei construir nada, eu não sei fazer nada. Não tenha medo de construir. Constrói a ponte. Aprende, se dedica, se doe. E outra coisa importantíssima que eu aprendo com Abraão aqui: não tenha medo de fazer e viver o que ninguém fez e o que ninguém viveu. Na minha família ninguém fez faculdade. Vai fazer em nome de Jesus. Na minha família ninguém teve coragem de ter uma empresa. Você vai ter em nome de Jesus. Na minha família não tem ninguém que é pastor, ninguém que é nada. Não, você vai ser em nome de Jesus. Não tenha medo de ser e fazer aquilo que ninguém fez, ou aquilo que ninguém teve coragem de se posicionar. É nítido quando a gente olha para a história de Abraão, que Deus havia destravado o futuro, Deus havia destravado o destino, e disse assim: se você suportar o caminho, se você não retroceder, se você não vacilar, você vai chegar exatamente no tempo e no lugar que eu preparei para você. Quem entende isso aqui, diga amém. Se você suportar o caminho, você vai chegar no lugar que Deus preparou para você. Você vai chegar naquele lugar especial que Deus guardou para você. Outra coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa confiar na direção que foi nos dada no secreto do nosso coração. Sabe aquilo que você confidencializa a alguém? Como um sonho, como um projeto. E você vai lá para alguém, às vezes todo empolgado, e diz assim: olha, eu estou com um projeto de fazer isso, acho que vai dar certo. Sabe quando você chega para o seu esposo, você chega para a sua esposa e conta algo todo feliz para ele? Quando você chega para os seus pais e diz assim: olha, vai dar certo isso aqui. Por quê? Porque você já está criando uma expectativa e já está se imaginando fazendo aquela viagem, comprando aquele carro, entrando naquela empresa, fazendo aquele curso. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Isso alegra o coração da gente, sim ou não? Sim ou não? Imagina Deus te chamando de lado, dizendo assim: vem aqui que eu quero conversar com você. Presta atenção no que eu estou revelando para você. Imagina Deus revelando o futuro que Ele preparou para você, e Deus sorrindo para você, dizendo: imagina a hora que você chegar no lugar que eu preparei para você. Imagina a hora que você pisar no lugar do milagre. Deus confidencializa os sonhos dele ao nosso coração. Pastor, mas parece que é tão distante. Parece que eu nunca ouvi Deus falar com essa nitidez toda. Parece que eu nunca tive essa percepção de que era Deus direcionando a nossa vida, a minha vida, as minhas escolhas. Vai para o secreto. Vai para a intimidade da tua vida, conserta tudo que precisa ser consertado, coloque em ordem, porque Deus vai falar com você no secreto. Tem coisas que Deus quer revelar para você naquele lugar. Num lugar onde ninguém vê as suas lágrimas, num lugar onde ninguém vê as suas preocupações, as suas angústias. Deus não nos obriga a nada, mas sabe o que Deus nos espera de nós? Deus espera que sejamos capazes de assumirmos uma postura na nossa vida, no secreto da nossa intimidade, que sejamos capazes de chamar a atenção de Deus. Porque quando Deus fala no secreto e nos dá uma direção, a gente tem que entender: coisas novas começam a surgir da minha decisão de crer. Não tinha, mas eu acreditei e Deus fez acontecer.
Era impossível, mas eu acreditei e Deus gerou algo sobrenatural, amém? Amém? Você tem hoje talvez um sonho muito distante, algo que você já tinha abandonado, algo que você já tinha desistido, algo que só de pensar talvez dá medo, algo que você fala assim, parece que eu nunca mais vou viver. Se você tem algo hoje que você sonhava, que você sonha em alcançar, erga a mão direita ao céu e diga assim: eu creio que coisas novas surgem a partir da minha decisão de crer. Sabe o que você vai aprender? Que no secreto, quando Deus te dá a direção, ideias novas começam a surgir, projetos novos começam a surgir no seu coração. Deus começa a te dar uma visão do novo, Deus começa a te dar uma visão de coisas diferentes. Nada do que é grande hoje começou grande, teve que começar pequeno, e muitas coisas começaram do zero, e hoje se tornaram grandes porque caminharam debaixo da direção de Deus. Caminhe debaixo da direção que você recebe no secreto. Tenha coragem, ousadia do seu coração para estar sempre disposto e disposta a construir o novo em Deus. Estar disposto a construir o novo em Deus é ter coragem de fato e assumir a responsabilidade de fazer o que ninguém fez. É acessar e viver ambientes de milagres que outras pessoas não viveram e não acessaram. Mas quando você começar a construir coisas novas debaixo de uma palavra e uma direção de Deus, você vai precisar estar preparado. Porque quando você começa a construir coisas novas, quando você tem coragem de se levantar para fazer algo novo, você vai incomodar pessoas que não têm coragem. Quem não tem coragem de fazer, critica quem tem coragem. E sabe o que vai ser pior? Talvez os que te criticarem, os que te apontarem são as pessoas que estarão próximas de você. Está preparado? Porque ouvir a voz de Deus no futuro que Ele apontou, no futuro que Ele nos entregou é maravilhoso. Mas ter coragem para suportar crítica e apontamento é a construção do caminho e da fé. Quando você decide construir um novo, você vai ter que estar preparado e preparada para conhecer os seus perseguidores, porque eles vão se levantar. E você pode se preparar para isso. E o que eu faço? Não os amaldiçoe, ore por eles e siga caminhando, porque eles fazem parte do fortalecimento da sua fé, para você chegar no lugar que Deus preparou para a sua vida. Quando você decide construir um novo, alguns vão embora, outros duvidam de você, outros falam pelas suas costas, outros te criticam, outros apontam, outros somem sem nem dar notícia. Porque tem muita gente que não suporta a construção de coisas novas. Tem muita gente que não suporta o processo novo que Deus está fazendo. Você vai ser testado na sua fé. Você vai ser testado na sua paciência. Você vai ser testado na sua coragem. Você vai ser testado no seu foco, na sua perseverança. E você vai precisar estar alicerçado e aliançado em Deus, para suportar o tempo, para suportar a pressão, para suportar as acusações, para que você seja sensível à voz de Deus e que você chegue no lugar que Deus apontou e preparou para você. Vão ter dias que o seu coração vai entrar num parafuso total. Mas eu preciso dizer algo que Abraão demonstra na sua caminhada. Mantenha o foco na direção que você recebeu. Erga a mão direita ao céu e diga assim: que em nome de Jesus eu mantenha o foco. Eu mantenha o foco na direção que o Senhor me der. Quando a gente recebe uma direção, a gente precisa estar focado nela. É claro que o dia a dia, irmãos, vai requerer de nós esforço, empenho, dedicação. É claro que às vezes no nosso anseio, na nossa vontade de que as coisas aconteçam mais rápido, na nossa vontade de acelerar o processo para que as coisas aconteçam mais rápido, a gente vai querer dar uma ajudinha para Deus. Você não precisa dar uma ajudinha para Deus cumprir o propósito. Você precisa confiar no propósito.
Você precisa lutar pelo propósito. Você precisa acreditar na palavra que Ele deu. Você precisa acreditar que o destino está preparado naquilo que Ele está gerando sobre a sua vida. Abraão falhou. Abraão falhou na caminhada. Abraão falhou quando levou Ló, porque Deus tinha dito para ele: deixa todo mundo. Mas ele levou. Abraão falhou quando ele mentiu que Sara não era sua esposa, era sua irmã. Ele falhou. Mas ele não falhou querendo fazer mal. Ele falhou tentando ajudar Deus. Ele falhou tentando fazer assim: Deus, pode deixar que aqui eu dou um jeitinho. Toda vez que a gente quer dar um jeitinho, a gente vai falhar. Volto a dizer, você não precisa dar um jeitinho. Você não precisa dar uma mãozinha. Você precisa viver todos os dias pelo propósito que Deus fez nascer no seu coração. Escute e guarde isso. Cada dia que você perde em viver o teu propósito, você está atrasando a sua vida. 1 ano, 2 anos. Cada dia que você falha em cumprir o seu propósito, você está atrasando o projeto de Deus sobre a sua vida. Quantos anos Abraão atrasou que Deus viesse falar com ele novamente? Anos e anos. E Deus só voltou a falar com Abraão quando Ló foi embora. Não atrase o processo de Deus. Aprenda a blindar a sua mente, o seu coração. Aprenda a se blindar dessas coisas que às vezes a gente quer agir por impulso. Não haja no impulso, haja pela fé. Porque quando a gente age pela fé, a gente sabe que tudo realmente está no controle das mãos do Senhor. Quando você age pela fé, você não tem dúvida. E a gente começa a entender como que Deus está nos direcionando. Porque Deus direciona e fala diretamente ao seu coração, amém? Muitas vezes Deus está falando. Muitas vezes Deus já está gerando algo na nossa vida. Muitas vezes Deus já está nos direcionando. Mas a gente está permitindo que o nosso eu grite. Se Deus hoje chegasse para você e fizesse exatamente como fez para Abraão: ei, deixa tudo para trás, abre mão de tudo agora e vai para o lugar que eu vou te mandar. E você teria coragem? Você faria do mesmo jeito? Se Deus dissesse para você assim: para com tudo, abandona tudo que você fez e começa do zero em outro lugar, você teria: pastor, isso é loucura. Deus, eu deixar minha vida, meu trabalho, minha casa, minha cidade, deixar tudo e começar do zero. Deus está direcionando, Deus está mandando, Deus está encaminhando. Tenha coragem. Muita coisa vai ser construída do zero, muita coisa vai ser construída do nada, a partir do momento da nossa fé. Mas tem gente que Deus começa a mudar, tem gente que Deus começa a reposicioná-la. Ela olha e fala: Deus, me deixa quieto aqui. Deus, eu não quero me envolver mais. Ei, deixa eu te dizer uma coisa para você: mudar de trabalho é difícil. Mudar de cidade é difícil. Mudar de vizinhança é difícil. Mudar de igreja é difícil. Mudar de comportamento é difícil. Porque mudança sempre dá a sensação que a gente está perdendo. Vou dizer de novo: quando você deixa algo para trás, você não está perdendo. Você está se preparando para construir coisas novas e sobrenaturais que o Senhor tem preparado para você. Você não perde diante dele. Uma coisa você vai ter que entender: que em cada novo ambiente, que cada novo episódio da sua vida, Deus terá que ser a sua fonte. Deus terá que ser a sua resposta. Porque para viver o que Deus tem para você, muitos desafios vão bater na porta do seu coração. Muitos desafios vão vir tentar te desestabilizar. Você vai passar perrengue. Vai chegar dia que você vai falar assim: eu não tenho recurso, o que eu vou fazer? Vai chegar dia que você vai chorar: Deus, por que eu tomei essa decisão? Senhor, por que eu vim para esse lugar? Por que eu aceitei essa mudança? Tem dia que você vai acordar cheio de fé e vai falar: hoje eu derrubo a capetada toda em nome de Jesus. Mas vai ter dia que você vai falar assim: eu não quero sair da cama, não quero ver a cara de ninguém hoje. Tem dia que você vai estar preparado para consolar o mundo se precisar. Tem dia que você vai só pensar assim: alguém podia vir aqui me abraçar hoje, porque não está fácil hoje.
porque está doendo hoje, porque eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Tem dias que você vai olhar e parece que a resposta está na sua cara e tudo vai dar certo. E vai ter dia que parece que tudo vai desmoronar. Tem dia que você vai ter a sensação que no outro dia é o dia do milagre, mas tem dia que você vai dizer assim: não vai acontecer, foi uma ilusão. Todos os dias você vai se lembrar: quem te prometeu não te abandona. Quem te tirou do secreto e te levou para o lugar da exposição não te abandona. Não vira as costas para você. E no final de tudo você vai olhar e vai poder dizer: quando Deus fala, acontece. Pode demorar o tempo que demorar, pode passar o tempo que passar. Quando Deus falar, vai acontecer em nome de Jesus. Deixa Deus gerar sonhos no seu coração. Deixa Deus gerar um novo tempo no seu coração. Se abra para viver o novo. Deixa Deus fazer de você o Abraão dessa geração. Antes de Abraão, havia só a humanidade. Mas em Abraão, Deus começou a gerar um povo para chamar de seu. Talvez aquilo que Deus está mostrando no seu coração nunca aconteceu, mas Deus está apontando e Deus está mostrando, porque Ele vai gerar através de você algo grandioso para que Ele cumpra o seu propósito. Deixa Deus gerar através da sua vida, porque quando Deus fala, acontece. Fica de pé no seu lugar.